iniciação tem o objetivo de formar a identidade do sujeito, situando-o na sociedade e com um estatuto reconhecido. No final do processo, ele adquire direitos e deveres em relação à família e à comunidade. A iniciação indica os ritos vividos pelos povos nas etapas fundamentais e críticas da vida. Eles celebram de forma comunitária os momentos decisivos dos ciclos da vida humana, como, por exemplo, a passagem da infância à adolescência, da juventude à idade adulta, da chegada da velhice e da morte, bem como fatos da vida pessoal, como o matrimônio e o luto. A iniciação cristã introduz a pessoa no mistério da salvação em Jesus Cristo, assim como o ramo enxertado na videira. O modelo da iniciação cristã mais antigo da Igreja é aquele em que os 3 sacramentos são recebidos conjuntamente na vigília do Sábado Santo. Após um longo tempo de conversão, de estudo e de assimilação da Palavra de Deus, no chamado catecumenato. Esta prática da iniciação cristã se firmou na Igreja até o século V. Pela difusão em massa do batismo de crianças, a partir do século VII e VIII, praticamente ela desapareceu. Atualmente, o ritual de iniciação cristã de adultos, também chamado RICA, publicado em 1972, restaurou esse antigo modo de batizar os adultos. O RICA está organizado em 4 tempos e em 3 celebrações de passagem. Este conjunto de elementos possui uma grande unidade que está centrada na Páscoa de Cristo. O pré-catecumenato, o catecumenato, a purificação e a mistagogia. É importante conhecer a pedagogia da iniciação cristã de adultos para compreendermos a identidade que ela produz. Por isso, os elementos dessa forma de iniciação devem ser aplicados a toda forma de catequese. O primeiro tempo assinalado pelo RICA é o pré-catecumenato, dedicado a despertar a fé em Jesus Cristo. É o tempo da acolhida, do anúncio e do querigma. Querigma significa proclamação, anúncio. Refere-se ao primeiro anúncio fundamental da fé, que os apóstolos dirigiam aos judeus e pagãos, com a finalidade deles se converterem ao Evangelho de Cristo. É um período relativamente curto, no qual se estabelecem os primeiros contatos com a comunidade cristã. Esta etapa não exige ritos especiais. É um tempo de encontro com as pessoas da comunidade. Paulo dirigia, assim, o primeiro anúncio aos não convertidos.
eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Costumo dizer que eu nasci cristão, embora eu tenha sido batizado dentro da Igreja Católica, ainda muito pequenos meus pais eles se tornaram protestantes. Então desde criança eu frequentei a Igreja Presbiteriana do Brasil e até os meus 16 anos mais ou menos eu fui sempre um membro muito presente. Até que com 17 anos mais ou menos me despertou a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Católica, conhecer como funcionava, doutrinas, dogmas, que até então eu não conhecia. Foi a partir desse momento que eu comecei a estudar a Igreja, estudar a tradição, estudar a história, e eu comecei a me encantar pela instituição e por tudo aquilo que representava a Igreja Católica. E a partir desse momento eu comecei a ter a vontade de ir até uma missa e conhecer os ritos e conhecer as formas cultuais dentro da igreja. Com os meus 23 anos, eu passei a ter mais vontade ainda de estar dentro da Igreja Católica. Eu já não conseguia mais me conter, então eu precisei estar dentro de uma missa e viver toda essa ritualística. Com os meus 25 anos, eu resolvi assumir essa fé publicamente e foi a partir desse momento que eu procurei os sacramentos. Eu já era batizado e eu precisava ser crismado e fazer a primeira comunhão. Então, com os meus 25 anos, eu procurei a catequese na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e comecei todo o meu processo de iniciação cristã. Foi um ano muito proveitoso, um ano maravilhoso, que eu passei na presença dos irmãos, aprendendo, comungando. No dia 30 de março de 2013 foi o ápice para mim da plenitude da minha fé, porque eu pude ser crismado e receber Jesus Cristo Eucarístico, que para mim isso foi o mais importante de tudo, porque até então, embora eu tivesse tido uma formação cristã desde criança, eu não tinha a consciência do quanto era importante estar presente na mesa do altar e saborear o próprio corpo, o próprio sangue de Jesus Cristo. A partir desse momento foi que eu consegui entender o centro de tudo. Eu consegui entender de fato a salvação de Jesus Cristo. Eu consegui passar por um processo de conversão interna, onde a minha vida ela mudou totalmente. Então hoje, como catequista de adultos, eu procuro fazer com que as pessoas também sintam essa presença real de Jesus Cristo dentro da Eucaristia, assim como eu senti e assim como eu tive essa oportunidade única de descobrir esse mistério grandioso, eu também procuro passar e ensinar para as pessoas nos encontros o quão importante é você valorizar essa fé e valorizar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Neste tempo de pré-catecumenato, torna-se fundamental o acompanhamento feito pelos introdutores, para orientar pessoalmente cada catequizando. Um introdutor acompanha de forma personalizada o candidato que deseja ingressar no catecumenato. A missão do introdutor é fazer com que o iniciando se encante por Jesus Cristo, pela comunidade eclesial, e conheça suas motivações pessoais em vista de uma conversão. É papel dos introdutores realizarem o primeiro anúncio de Jesus Cristo junto aos catequizandos, para levá-los ao encontro pessoal com Ele, orientá-los na leitura da Bíblia e na oração pessoal, como também fazer-lhes o convite para a adesão inicial.
tempo do catecumenato inicia-se com a solene celebração da entrada no catecumenato, com a assinalação da cruz e a entrega da Bíblia. O que vocês pedem à Igreja de Deus? A fé. E esta fé, que lhes dará? A vida eterna. Michael, recebe na fronte o sinal da cruz. O próprio Cristo te protege com o sinal do seu amor e de sua vitória. Aprende a conhecê-lo e a segui-lo. 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 Recebam nos ouvidos o sinal da cruz, para que vocês ouçam a voz do Senhor. Recebam nos olhos o sinal da cruz, para que vocês vejam a glória de Deus. Eu marco vocês agora com o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para que vocês tenham a vida eterna. Amém. Eis aqui teu povo a celebrar e adorar aos pés do teu altar, para te louvar e te agradecer. Catecúmenos, entrem na igreja para participar conosco na mesa da palavra de Deus, ouvir o Senhor e juntos rezarmos. Arautos da reconciliação, por isso é que estamos aqui, ó Senhor, a te oferecer o nosso coração. Profetas do amor somos nós, arautos da reconciliação, por isso é que estamos aqui, ó Senhor, a te oferecer o nosso coração. Eis aqui teu povo a ser. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Recebam o livro da palavra de Deus, anunciada pelos antigos profetas, cumprida em nosso Senhor Jesus Cristo. Os candidatos, reunindo-se publicamente pela primeira vez, manifestam suas intenções à Igreja. Enquanto acolhe os que pretendem se tornar seus membros, a Igreja os cerca de amor e proteção. Esta celebração pode ser feita também na abertura da catequese eucarística ou crismal, sempre com o objetivo de marcar um empenho nesta nova etapa de caminhada de fé. A palavra catecumenato é de origem grega e quer dizer lugar onde ressoa a mensagem. Indica o caminho a ser percorrido no processo catecumenal de adultos e de crianças. Os catecúmenos são iniciados no mistério da salvação, na vida de fé, na liturgia e na prática da vida cristã, através de celebrações próprias em tempos sucessivos. O catecumenato é o tempo forte do discipulado para formar o seguidor de Jesus Cristo. Ser discípulo consiste em adquirir um modo de ser e de viver como Jesus viveu. É preciso escutar Jesus no seu Evangelho, viver em comunidade e assumir o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Assim como os discípulos conviveram com Jesus, o catequizando viverá um período de autêntico discipulado. Os tempos e as celebrações da iniciação de adultos orientam a catequese por idades, para a unidade do processo em 3 etapas sacramentais. A progressividade desses tempos
também organiza as orações e os ritos que irão moldando o coração do candidato. Neste caminho de fé, os sacramentos fazem parte dele. O importante é suscitar atitudes e valores consoantes ao reino. Por isso, não se trata de preparação aos sacramentos, mas sim de iniciação à vida cristã. O tempo de catecumenato é marcado pela catequese relacionada com os tempos litúrgicos e com uma forte interação entre catequese e liturgia. Por isso, celebra-se mais intensamente as bênçãos, as celebrações da palavra e os exorcismos, que são orações para a pessoa se libertar daquilo que a impede de aderir a Jesus Cristo. Este tempo é destinado a fortificar os corações pelo exame de consciência, pela oração e penitência, e iluminá-los pela adesão mais profunda a Jesus Cristo. Recebam e guardem essas palavras com pureza de coração. Eu creio em Deus Pai, nosso Criador. Tudo que Ele fez por nós foi por amor. Ele me ungiu com óleo santo, Ele me mandou profetizar, pôs na minha boca um novo canto. E é por isso que eu vivo a cantar. Deus existe, Ele tem um filho, é o Senhor Jesus de Nazaré. Os catecúmenos vivem neste momento uma nova passagem através do rito da inscrição do nome ou da eleição. Eles agora caminham decididamente em direção à celebração dos mistérios pascais. No primeiro domingo da Quaresma, durante a missa, os nomes dos catecúmenos e catequizandos serão inscritos entre os eleitos para receber os sacramentos na vigília pascal. Chama-se eleição porque a admissão feita pela Igreja se baseia na eleição de Deus, em cujo nome ela se realiza. Os catecúmenos e crismandos aqui presentes pedem humildemente que depois da preparação necessária e da celebração dos escrutínios, lhe seja permitido participar dos sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Agora me dirijo a vocês, prezados catecúmenos e crismandos. Querem prosseguir fiéis à Santa Igreja, continuando a frequentar a catequese, participando da vida da comunidade? Queremos! Deem, por favor, os seus nomes. Cristo Jesus, tu me chamaste. Os catequistas apresentam
à comunidade os que vão ser eleitos, chamando-os pelo nome. Eu te respondo, estou aqui. Quero subir a montanha, quero ouvir a tua voz. O pároco os recebe, declara os eleitos e reza sobre eles, para que progridam no conhecimento do Evangelho e no seguimento de Jesus Cristo. Me chamastes, eu te respondo, estou aqui. Eu venho de uma família japonesa, não cristã, e quando eu vim estudar em Campinas, eu conheci a Sandra, minha esposa. Ela veio de uma família católica e começamos a participar das missas. Só que na hora da Eucaristia, ela não podia comungar, nem eu, porque não éramos casados. Isso com o tempo começou a me incomodar. Então eu aceitei a sugestão da Sandra para que eu fizesse a catequese com adultos. O que mudou isso em minha vida? Eu comecei a ter uma nova visão de mundo, a minha relação com a sociedade, a minha relação com Deus e a minha relação comigo mesmo. E isso criou a necessidade de cada vez mais conhecer as coisas de Deus, as coisas da igreja, e então comecei a fazer curso de teologia, onde eu pude me aprofundar cada vez mais na missão de Jesus em trazer para o mundo o reino de Deus. O tempo de purificação transcorre durante a Quaresma, quando, juntamente com a comunidade, os eleitos se entregam ao recolhimento espiritual e se preparam para as festas pascais e a iniciação nos sacramentos. Para isso, se realiza o rito dos escrutínios por meio da palavra de Deus e de exorcismos. Oremos por estes eleitos que a Igreja confiantemente escolheu após uma longa caminhada, para que, concluída a sua preparação, nestas festas pascais, encontrem o Cristo nos seus sacramentos. Para que estes eleitos, a exemplo da samaritana, repassem suas vidas diante do Cristo e reconheçam os próprios pecados, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que sejam libertados do espírito de descrença, que afasta a humanidade do caminho de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Olhai em vosso amor estes eleitos, que eles, livres da servidão do pecado e do pesado jugo do demônio, recebam o suave jugo de Cristo. Amém. Este é o momento em que os eleitos descobrem que seu coração é fraco e necessita ser fortificado. Por isso, devem ser orientados a se unirem mais profundamente a Cristo e crescer no seguimento de Jesus. Os escrutínios são realizados nos domingos da Quaresma, inspirados nos evangelhos do ciclo do ano A. Por eles, compreendemos sempre melhor o sentido dos sacramentos, através dos sinais da vida nova: a água, a luz e a vida eterna. A catequese crismal pode ser entendida como um verdadeiro tempo de catecumenato, desde que esta pedagogia integre todo o processo e, assim, inclusive os escrutínios, poderão ser feitos também com os crismandos. Na Vigília Pascal, a Igreja celebra a morte e a ressurreição de Cristo com os sinais do fogo, da palavra, da água, do pão e do vinho.
É o lugar próprio para a celebração conjunta dos sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia para os adultos. Silvio, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A unidade dos três sacramentos, batismo, crisma e Eucaristia, quer nos levar para a única realidade de viver cada vez mais a Páscoa de Cristo. Estes sacramentos incorporam a pessoa em Cristo, ou seja, tornam essa pessoa membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Conferem a ela o Espírito Santo, tornando-a filha adotiva de Deus. Todo o processo da iniciação de adultos está centralizado na Páscoa de Cristo. Igualmente, a catequese de qualquer idade terá como centro a Páscoa do Senhor, pois a nossa identidade consiste em assumir pessoalmente a Páscoa de Cristo, morrer para o pecado e viver a vida nova. Mistagogia significa ser introduzido no mistério, ou seja, no plano salvífico de Deus de salvar o mundo em Cristo. O tempo da mistagogia ocupa os 50 dias que vão da Vigília Pascal até Pentecostes. Mistagogia é o tempo adequado para o fiel aprofundar a experiência dos sacramentos recebidos e dar os primeiros passos na vida da comunidade cristã, por meio da leitura e meditação da Palavra de Deus, da participação na Eucaristia, da oração e da caridade. A mistagogia é a arte de descobrir, nos símbolos celebrados na liturgia, a comunicação da graça de Deus. Por exemplo, como passamos a compreender que a luz é Cristo, que Ele é o verdadeiro pão que dá vida ao mundo, ou mesmo porque a água do batismo é capaz de nos fazer nascer de novo. No batismo, Deus nos concede todas as graças e, para seu pleno cumprimento, fica faltando nossa resposta de fé. Esta será dada com a prática das boas obras durante toda a nossa vida. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre toda esta água a força do Espírito Santo. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio.
em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se Letícia, passaram. eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emerson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já se passaram, somos nascidos de novo. Édipo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo sacramento da confirmação, o batizado tem a missão de testemunhar e anunciar aos outros, com firme convicção, a mensagem de Deus. Emerson, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. Eu sou chamado pelo Cristo a proclamar que é para Deus que a gente vai. João, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. A graça do dom do Espírito nos une mais perfeitamente a Cristo. Agora, os batizados, ungidos com o óleo santo, vivem em Cristo, sacerdote, profeta e rei, plenamente inseridos no seu corpo, que é a Igreja. Kelly, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. Renascido pelo batismo e investido de vida nova pelo Espírito Santo, o recém-batizado é acolhido pelo povo de Deus para sentar-se à mesa eucarística. Por um pedaço de o corpo e o sangue de Cristo. De vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. O corpo e o sangue de Cristo. Por um pedaço de pão. Por um pedaço de pão. A Santíssima Eucaristia leva à plenitude a iniciação cristã e coloca-se como centro e termo de toda a vida sacramental. Agora, o batizado participa da Páscoa, oferecendo a sua própria vida em união com o sacrifício de Cristo, para tornar-se um só corpo e um só espírito com Ele. Assim, nós vivemos o nosso batismo. A catequese não prepara simplesmente para este ou aquele sacramento. O sacramento é uma consequência da adesão à proposta do reino, vivida na Igreja. O estilo catecumenal é um processo permanente de crescimento na fé. Os sacramentos alimentam esse processo e têm consequências na vida.
Sejam bem-vindos, vamos entrando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem? E você? Bem. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia, elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Então, o que essa palavra quer dizer para nós hoje? A catequese com inspiração catecumenal é uma catequese diferenciada. Desde os primeiros séculos da Igreja tinha esse tipo de catequese, uma catequese mais vivencial, onde envolve toda a família. Então começa desde a catequese de batismo, onde fazemos catequese nas casas, partilhando a experiência do amor de Jesus. Então é uma catequese totalmente diferente da catequese de hoje, que é uma catequese mais doutrinal, onde a gente fica com os ensinamentos sem a parte vivencial. A catequese com inspiração catecumenal é uma catequese mais celebrativa, onde crianças, jovens e adultos possam participar, trazendo suas famílias para a igreja. Então esse resgate precisa e é importante na transmissão da fé. E eu convido a todos que façam esse tipo de experiência nas suas paróquias, em suas comunidades, porque o processo permanente é muito gratificante e mostra realmente quem é Jesus Cristo, o anúncio da Boa Nova. Isso traz com que as pessoas sejam convictas e verdadeiramente façam adesão a Jesus Cristo. No batistério da Basílica de São João de Latrão, em Roma, no século III, foi gravado um lindo poema sobre o batismo. Este texto une a nossa fé, as raízes da fé das primeiras comunidades cristãs. Aqui nasce para o céu um povo de nobre estirpe. O Espírito é quem dá a vida nessas águas fecundas. Aqui, a Mãe Igreja gera com fértil virgindade aqueles que ela coloca no mundo pela ação do Espírito Santo. Esta é a fonte de vida que banha todo o universo. Brota da ferida do coração de Cristo e o faz cristão. Esperai no reino, vós que nascestes nesta fonte.